E aí, beleza? Como é que você está? Espero que bem, espero que saudável, espero que muito bem. Eu também vou bem, muito obrigado por perguntar. E o vídeo de hoje é sobre perguntas e respostas relacionado a esse tema de coronavírus que muitas das pessoas estão se perguntando, né? Coronavírus, mercado financeiro, como é que tá? Para onde que a gente vai? Eu vou ler aqui algumas das perguntas e tentar explanar para vocês, beleza? Então, começando pela primeira pergunta, né? As ações, como é que começaria pela segunda pergunta, né? Seria esquisito. Então, tá. Enfim, primeira pergunta, as ações vão voltar para os 100 mil pontos, né? Para quem não sabe, essa pergunta aqui está falando do Ibovespa, né? Que é o índice de ações que mede a performance das ações aqui no Brasil, tá? E ele estava ali no 100, 120, já mais do que 100, né? 120 quase mil pontos, tá? Ali em torno de 115, 120 mil pontos. E aí, por causa do corona, né? Aí ela caiu, desceu ali, foi para os 60 mil, atualmente 70 ali, tá com muita volatilidade, então ela cai 7%, sobe 10%, cai mais 8%, então tá volátil nesse preço, tá? Então, isso pelo menos até onde eu estou gravando, né? Então, a pessoa está se perguntando se ela vai voltar para os 100 mil pontos mais, né? A pessoa está provavelmente posicionada ali, né? Tinha comprado as ações com valor com um preço maior, né? Mais elevado em relação a hoje, e agora ela está se perguntando se vai voltar o papel. Ok, vamos entender, né? Sim, as ações vão voltar para os 100 mil pontos, tá? Isso eu não tenho dúvida. Agora, quando, né? Qual é o prazo, por quanto que vai perdurar essa crise de saúde sanitária, né? Porque aí depois que vai vir a crise financeira, né? Depois que, com o movimento das quarentenas, com a falta da produção, que vai ocorrer depois a crise financeira. Isso que a gente não sabe ainda a dimensão que vai ter aqui no Brasil. Se fizer a quarentena certinho, né? Se fizer os testes e tratar das pessoas que estão doentes e evitar o contágio, né? Porque isso é o principal. Se você evitar o contágio ali, dentro de um mês, tá legal, assim, não vai ter mais contaminados, entendeu? O vírus vai ser contido, vai ser combatido. Porém, se não fizer quarentena e as pessoas continuarem se contaminando, né? Cada vez vai piorando as coisas e isso pode ter consequências ainda piores para a economia e a Bolsa vai refletir isso, tá? A Bolsa normalmente reflete antes de acontecer, tá bom? Então, é incerto a gente dizer assim, falar daqui a um ano, acredito que, né, a gente tem suposições, tá? E especialistas, né, analistas, gestores de fundos, até o time de cada instituição financeira, né, tem uma opinião. Alguns dizem que daqui a um ano, alguns dizem que daqui a alguns meses, tá? Pode voltar a bolsa, mas uma coisa é certa, isso daí vai ter volta, tá? Os ativos não estavam, muitos dos ativos não estavam caros, tá? Com os preços que estavam, não é que estavam caros, tá? Agora estão muito mais atraentes, tá? E o dólar está ainda maior, né? No caso assim, o câmbio, né? Tá ainda, o real está desvalorizado. Então, depois que passar essa crise, tá? Os investimentos estrangeiros irão voltar, tá? E o dólar tende a cair, a recuar, e os investimentos, os dólares voltando, os investidores voltando. Fora os investidores nacionais, né? Mas muito, eu acredito que pelo fato do câmbio ter se valorizado muito, né? Muitos investidores estrangeiros que saíram aqui do Brasil e eles tendem a voltar justamente porque o câmbio está muito super valorizado, tá? Isso é apenas um incentivo a mais para que eles voltem, tá? Então as ações vão voltar? Sim, vão voltar para os 100 mil pontos, né? Acredito que daqui um ano, talvez um pouco mais, talvez menos, vai depender de como que a gente vai fazer mesmo o que a gente precisa fazer, que é realmente ficar em casa, tentar não se contaminar, que eles precisam realmente sair para trabalhar, né? Eu entendo que é complicado, mas tentar tomar o máximo de precaução, enfim. Tá ok? Respondida essa pergunta. A segunda pergunta é por que as ações caíram tão abruptamente, né? Por que as ações caíram assim, suddenly, all of a sudden, caiu tudo, né?
E foi assim, coisa de dias, né? 3 dias caiu 10% cada dia, assim, consecutivamente. E os clientes ficaram bastante assustados, né, com a queda abrupta, né? E principalmente clientes que estavam posicionados, né, em ações. Então eu entendo a preocupação, tá? E por que caiu, né? Simplesmente é uma tentativa de prever o futuro, né? As pessoas em bolsa tentam prever o futuro, né? Então, apesar de as empresas ainda não estarem sofrendo tanto, algumas sim, tá? Algumas do setor, principalmente aéreo, que né, que já estavam mal das pernas, né? Tem empresa do setor aéreo que está muito bem, que tinha caixa, né? Que tinha um planejamento mais estruturado. Mas algumas companhias não nacionais, né? Que já estavam mal das pernas, tinham pouca circulação, né? Poucos voos. Então já estão sofrendo pelo fato de terem os seus aviões parados, né? Muitos são alugados, enfim, né? E as ações caíram muito rápido, prevendo, né, o que poderia acontecer, tá bom? Então é assim que funciona, né? As pessoas tentam prever as coisas do futuro que vão acontecer daqui a alguns anos e elas vão lá e se antecipam comprando ou vendendo sua empresa, suas ações. Por isso, ok? Motivo principal, tá? E a terceira pergunta é o que o governo pode fazer para ajudar a bolsa, né? Para voltar que os ativos se valorizem, as pessoas voltem a investir em bolsa de valores, enfim, né? O que o governo pode fazer é o que os bancos centrais, na verdade, já estão fazendo no mundo todo, tá? Eles reduzem a taxa de juros e outras medidas de política monetária com o intuito de tentar aquecer a economia e diminuir o ônus do crédito, né? Porque muitas das empresas que não estão muito bem vão precisar recorrer a créditos, porque as vendas vão cair, elas vão precisar de crédito para poder continuar operacionando, né? Pagando seus fornecedores, pagando seus funcionários, entendeu? Então é uma forma o governo tem para diminuir o impacto. Inclusive o Banco Central aqui no Brasil já tomou essa medida, reduziu a taxa de juros de 4,25 para 3,75 e deve reduzir ainda mais nos próximos 3 meses, dependendo como for a economia, tá bom? Em geral. Beleza. A quarta pergunta a pessoa estava me perguntando, né, se investir em renda fixa no momento, né, faz sentido, se valeria a pena, tá? Porque não só ações, tá? Títulos de renda fixa, principalmente com componentes pré-fixados, já falei aqui, eles tiveram um recuo, né? Eles tiveram a depreciação, né? Os ativos perderam valor, então as pessoas que também tinham papéis pré-fixados viram seus investimentos perderem o valor, e se eles forem ver ali o valor de mercado, né? Caso eles fossem vender o papel, o título, até de tesouro pré-fixado, eles iriam vender por um valor inferior, né, um preço inferior do que eles compraram. E provavelmente, assim, é possível que eles teriam prejuízo se eles o fizessem, essa venda, tá? Não acontece com esses papéis de renda fixa pré-fixado, não acontece prejuízo se você ficar até o vencimento, ok? Somente se essa flutuação de mercado que pode acontecer com os pré-fixados, se você vender numa hora ruim, igual os ativos caíram de preço, porque muita gente está se desfazendo, né? Então é natural, ele vai vender por um preço mais barato, ok? E aí a pergunta, né, respondendo, se investir em renda fixa faz sentido, né? Como os preços caíram, né? Então, e você tem oportunidades também em renda fixa, tá? Como os preços caíram, você tem oportunidades boas, né, até com tesouro pré-fixado, né, para investir daqui a um ano, 2 anos, com boas taxas de rentabilidade, né, melhores do que antes da crise, tá? E se você comparar com a taxa de rentabilidade do pré-fixado com a taxa básica de juros, que é o pós-fixado que a gente tem, então está valendo bastante a pena, tá? Vale a pena dar uma olhada se você tiver condições de investir nesse momento, que todo mundo precisa de dinheiro na mão, tá? Você estaria vendendo lenços, né, para as pessoas, tá? E a outra pergunta também, se valeria a pena investir em ações, né?
E da mesma forma que eu falei aqui agora há pouco em renda fixa, as ações tiveram seu preço reduzido, mas é muito mais complexo você investir em ações, porque você não investe em ações. Tá certo que você pode investir através de um índice, né? Você pode investir, por exemplo, no BOVA11, que é o ETF. Não quero ser muito complexo aqui, né? Mas tem como você investir direto no índice, né? de ações e acompanhar a flutuação da bolsa, tá? Mas normalmente, né, é assim, mais indicado que você tenha uma composição de uma carteira diversificada de ações ou seja, empresas específicas. Ou através de fundos, né? De fundos é mais fácil para quem está começando. Mas, por exemplo, a pessoa está perguntando se vale a pena investir em ações, né? Então eu acredito que ela esteja falando de ações específicas. E é muito mais complexo porque tem que analisar papel a papel, empresa a empresa, né? Então tem boas oportunidades também em ações para você que tem dinheiro para poder investir nesse momento, tá ok? E a próxima pergunta é se ainda dá tempo de fazer proteções, né? Como o ouro ou o próprio dólar, né? Se ainda dá tempo. Olha, se você quiser fazer proteções comprando dólar no sentido não do papel, né, mas ativos dolarizados, fundos cambiais, por exemplo, né? Você pode, tá? Mas também, né, como o dólar agora está bastante elevado, né, subiu bastante desse mês, né, você estaria comprando uma proteção mais cara também, tá? Então, por exemplo, se a bolsa caísse mais ou se o dólar se valorizasse ainda mais, né, aí sim valeria a pena, né? Mas aí tem que ver qual o cenário que você está projetando, que você acredita que vai acontecer aqui no país. Você acredita que a bolsa pode cair ainda mais, né? Se você acredita que o dólar pode subir ainda mais, né? Talvez ainda faça sentido você fazer uma proteção como ouro ou dólar, tá? Mas normalmente essa proteção a gente tem que fazer antes das coisas acontecerem, né? A gente faz o seguro antes de bater o carro, né? Se a gente bater o carro e for na seguradora, ela vai falar, aqui que você... amiguinho, não é assim que faz, né? Ela vai... você vai ter que pagar do seu bolso para consertar o carro, entendeu? Você faz o seguro antes, entendeu? Então você diversifica sua carteira. O que é o seguro? É diversificar a sua carteira com vários tipos de ativo, vários tipos de negócios, né? Investimentos no exterior, dolarizados, enfim, com outras moedas, entendeu? É uma forma de proteger o seu patrimônio. Então dá tempo de fazer proteções? Dá, né? Só que assim, você tem que entender que os preços estão mais caros agora, ok? Sempre pensa em diversificar, hoje ou mês passado, né? Enfim, sempre pensar em diversificar e em vários tipos de ativos, ok? E a última pergunta, né? Se as ações podem cair ainda mais, né? Onde que é o limite? Essa pergunta, poxa, as ações podem cair ainda mais? Podem, né? Podem cair como não podem. É complicado você, eu estar te respondendo com certeza algo nesse sentido, né? É muito mais simples de a gente fazer uma previsão como essa, né? Para daqui a um ano, para daqui 2, 3, 5 anos, um horizonte maior. Porque quanto maior o horizonte de investimento, menor vai ser as flutuações, menor de impacto terão as flutuações de curto prazo. Então, por exemplo, acreditamos que daqui a um ano, toda essa epidemia, né, todo esse problema que a gente está enfrentando em relação à saúde, em relação a esse vírus, certo? Acreditamos que a gente vai sobreviver a isso vai passar e esse vírus será contido, ok? Como em alguns países já estão acontecendo, né? Esse pico, né? Não sei se vocês acompanham bastante, mas acredito que está falando na mídia também, né? Bastante, em relação à curva da epidemia, né? Então, quanto mais você conseguir conter o contágio, né? Ou evitar o contágio social, toda aquela história, mas você diminui a curva, né? Então, o vírus ele tem uma curva que ele vai assim, vou pôr na lousa para você. Ele pode ter uma curva, por exemplo, assim, né? Bem acentuada, como pode ter uma curva assim, né? Menos acentuada. Então, isso aqui é o contágio, né? Quanto menor for o contágio, menos infectados você terá, mais a saúde pública vai conseguir
trabalhar isso, né? E a situação não vai ficar caótica, ok? Então, as ações podem cair mais? Sim, e vão cair se a situação sanitária da saúde, né, não for controlada, né? Então, por exemplo, Bolsonaro falando que é uma gripezinha, por exemplo, né, não ajuda muito, porque se a gente não levar isso a sério, né, pode acontecer como em alguns países que estão em situações caóticas, né? Então, tem que realmente levar a sério, né, cada um fazer a sua parte. Não estou falando que tem gente que tem que trabalhar, não estou falando que... mas fazer o possível, entendeu? Para tentar evitar o contágio, tá? E se a gente conseguir fazer um trabalho bem feito nesse âmbito também, né, isso vai refletir na nossa economia, tá? Então, quanto menos a gente tiver um impacto na saúde, menos vai ser o impacto financeiro e menos vai ser o impacto na economia, consequentemente a bolsa vai cair menos, tá? Como eu falei também, né, as pessoas anteveem, as pessoas de bolsa e renda variável que já estão vendo o mercado, tem muitos players grandes, né? Então eles já anteveem tudo que pode acontecer, tá? Então, por exemplo, você tomar uma atitude baseada no hoje, provavelmente os preços já caíram ou já subiram. É muito melhor você tentar antever uma situação futura, tá? Então, pelo que eu acredito, né, a gente vai ter um ciclo ali intermediário, né? Hoje, por exemplo, no momento que eu estou gravando, os Estados Unidos está, assim, né, é uma situação bem complexa já, bem complicada, e God saves us all, né? E cada um fazemos nossa parte, né? As ações podem cair mais, sim, né? Onde é o limite? O limite é zero, né? Mas não vai chegar até lá, né? O índice chegar a zero ou 20 mil, né? Eu acho isso totalmente sem sentido, e não é que todas as empresas vão quebrar ou que o dinheiro vai acabar. Não acredito que nada disso vai acontecer, tá bom? Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, tá bom? Deixa aquele like para dar aquela fortalecida e a gente se vê no próximo vídeo.